A paz do Senhor, queridos e queridas. Uma vez mais, é uma honra ter você aqui, ouvindo a palavra do Senhor e, acima de tudo, sendo edificado pela voz de Deus, tá bom? Peço que, por bondade, você esteja abrindo junto comigo a tua Bíblia no tema desta série de mensagens concernente a cochear em dois pensamentos. Amém? Talvez você já se lembre de qual é salteado esse verso que está no livro do 1 Reis, capítulo 18, verso 21, que diz o seguinte: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, bendito Pai, Senhor, que no dia de hoje o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Pai, e de igual modo nos fazer compreender os mistérios da Tua Palavra, tesouros que estão escondidos, entretanto o Senhor os revela aos pequenos. Amigo Espírito Santo, nos dá discernimento e iluminação da Palavra. Amém. Sabe, amados, nós já temos aprendido muita coisa concernente a esse texto. E uma coisa eu te digo com toda sinceridade: Deus não deixa dúvida naquilo que Ele faz. Ele confunde a medicina, Ele muitas vezes, com sua palavra, transforma o homem ou a mulher, ergue do monturo necessitado. E o que é que nós precisamos mais desse sinal? Percebemos que neste contexto, onde a qual nós estamos falando sobre a batalha que houvera no monte entre Elias e os profetas de Baal e de Azera, que Deus não deixou dúvida. Por quê? Porque caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis, capítulo 18, verso 38 e 39. Então, os falsos profetas que tinham enganado o povo foram mortos. Sabe o que é que eu acho interessante? É que o povo vivia uma intermitência muito grande. Uma hora estava querendo adorar a Deus, mas uma hora deixava o Senhor de lado. Muito se assemelha aos dias atuais, onde as quais, quando está tudo bem, a gente adora a Deus, diz que Ele é uma bênção, mas quando Ele acosta e aperta cada um de nós, a gente quer deixá-lo. Eu sei que nós somos seres humanos e a gente muitas vezes só quer, viver através do milagre quando estamos vendo. Mas quando o Senhor nos dimensiona a lutas, a desertos, a vales, a gente muitas vezes quer desistir. E hoje eu te pergunto: até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Até quando você vai viver uma vida, como uma roda gigante, que uma hora está lá em cima e outra hora está embaixo? Uma hora crê e outra hora duvida. Muitas pessoas em nossos dias precisam responder a mesma pergunta que Elias fez no Monte Carmelo. Talvez, quando você ouvir isto, perceberá que é um daqueles que tentam ficar em cima do muro, ou quando se apresenta a palavra de Deus, de um lado você vê as crenças costumeiras, as tradições religiosas do povo. Talvez você também tenha confiança no fato de que foi batizado e educado na fé tradicional de seus pais e avós. Talvez você confie na sabedoria e no conhecimento do seu pastor ou seu líder religioso. Você pode reconhecer o fato que as doutrinas dele nem sempre concordam totalmente com a Bíblia, mas você se agarra a essa fé tradicional porque o seu pastor e você é uma ovelha submissa
Por outro lado, você é desafiado pelas afirmações simples da Escritura. Você entende que Deus quer ser adorado em espírito e em verdade, tal como está escrito em João capítulo 4, versículo 23, porque você aprendeu que essa verdade não é o que algum pastor diz, mas o que Deus diz em João capítulo 17, versículo 17. Você sabe que esta verdade e não as tradições das religiões humanas é o que liberta, conforme está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas você também sabe que seremos todos julgados de acordo com esta verdade que Jesus revelou na sua palavra em João capítulo 12, verso 48. Entretanto, você não deve ficar em dúvida sobre o que vai fazer. Você pode aceitar o desafio que Paulo ofereceu. Julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma do mal. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 e 22. Conforme você examina as Escrituras para confirmar cada doutrina e cada prática de sua religião, Atos 17:11, você pode ficar surpreso com a diferença entre a vontade de Deus e as tradições dos homens. Você tem fé e coragem para abandonar todas as práticas e ensinamentos dos humanos para servir ao Senhor? Deus oferece-nos a oportunidade para ficarmos livres da confusão das religiões feitas pelo homem, ou seja, o homem que muitas vezes complica com seu modo de ensinar, porque cada um tem o seu jeito de pensar, cada um tem o seu jeito de aplicar. Entretanto, a verdade real da Escritura nos confronta. Sim, nos confronta a saber se de fato estamos aprendendo da forma certa. Porque se você, buscar o conselho de alguém muitas vezes vai querer desvirtuar a verdade real da Sagrada Escritura. E você pode até ficar surpreso com a diferença entre a vontade de Deus. Você tem fé e coragem para abandonar? Deus nos oferece a oportunidade de ficarmos livres da confusão das religiões, mas acima de tudo precisamos ter coragem de pôr em prática o que estamos aprendendo e o que Tiago disse. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Tiago 1, 21 e 22. Pastor, isso é muito forte. Pastor, agora eu estou entendendo e compreendendo. A palavra de Deus, eu sei que, de certa forma, para quem está iniciando agora, é um pouco dificultoso, mas aos poucos Deus abrirá o teu entendimento. Entretanto, só precisamos ser obedientes à voz de Deus e não à voz dos homens. Porque muitas vezes os homens querem, em vez de simplificar, querem muitas vezes, aumentar a dificuldade com as suas teorias, com, o seu jeito dificultoso de ensinar. Mas Deus é aquele que me ensina e te ensina. Porque o que eu quero, na verdade, hoje é te deixar bem, atento às falácias humanas. Mas, acima de tudo, quem é de Deus entende que é Deus que está falando. Perceba que Elias não precisou de um método,
eu vou fazer isso e eu vou ensinar, aí de acordo com o que disse. Não, Eli só fez reparar o altar. Em reparando o altar, ele orou ao Senhor. Então, duas coisas nós aprendemos aqui. Primeiro, para Deus mandar fogo, o meu altar tem que estar restaurado. E segundo, eu preciso pedir a Deus para mandar fogo. Você está entendendo? É muito simples. Nós estamos já próximos de terminar essa série de mensagens, mas eu quero que você fique bem ciente de que Deus é aquele que nos ensina, é aquele que nos abre o entendimento. Muito embora os homens querem dificultar, Deus é aquele que quer nos ensinar. Amém? Que Deus, acima de tudo, te faça entender a palavra dele. Deixa eu estar também mandando um abraço muito especial para aqueles que hoje completam mais uma primavera. Para aqueles que hoje estão, acima de tudo, de parabéns. Meus parabéns para você. Que Deus te abençoe. Que o Santo Espírito possa estar, acima de tudo, cuidando da tua vida. Tá bom? Parabéns, parabéns e parabéns. E muito obrigado pelo carinho de ter você aqui. Muito obrigado pela oportunidade de poder, trazer algo de Deus para você. De uma coisa eu tenho certeza, Deus é aquele que te ama, é aquele que te ensina e é aquele que te faz meditar na palavra de dia e de noite. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre teu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Fica na paz. Amém e amém.